Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Eu sou Valdeir Contaifer e desejo conversar esses dias com vocês sobre dois temas. O primeiro tema é a respeito da igreja e o segundo é a respeito da escatologia. Eu estou falando dentro de um aspecto doutrinário. Estou introduzindo questões de teologia sistemática que fala sobre a doutrina da igreja, porque teologia é justamente isso. É a doutrina, a análise dos temas da Bíblia, né? E é assim que nós vamos fazer. Dentro do meu propósito inicial, eu quero falar sobre o que é a igreja. Não vou propriamente definir, mas vou trazer argumentos para que você possa ter a sua definição. Dizer sobre a igreja e o reino de Deus, sobre algumas questões de doutrina, questões históricas de doutrina, a natureza da igreja, depois os atributos da igreja, e aí talvez sobre o governo, o batismo e a ceia, né? É isso que está no nosso coração, né? Depois vamos falar de escatologia, né? Mas esses 8 temas que nós vamos apresentar, ele tem o objetivo da gente começar a conversar sobre igreja, para que a gente possa debater isso mais tarde, ok? Bem, então vamos seguir. Nesse primeiro tempo, vamos chamar assim, né? O que é a igreja? E procurar, através desses elementos, chegar ao nosso coração algum tipo de conceito, né? A igreja, ela tem sido chamada de corpo de Cristo. Estou com a Bíblia aberta aqui e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que corpo de Cristo é uma boa descrição da igreja, né? Aponta tanto o todo universal dos crentes, no lugar e época que Deus colocou cada um de nós, né? Como também indica as igrejas locais, as congregações definidas nos lugares onde eles estiverem, porque nós estamos falando então de duas partes, do todo e estamos falando das partes, né? Mas propriamente uma igreja local não é uma parte, ela é sempre a representação do todo. Mas aqui a gente pode ter como uma metáfora, uma ideia inicial para um conceito que é espiritual, né? Efésios 1, verso 23, Colossenses 1, verso 18, são exemplos da igreja dentro desse conjunto de todos os crentes. E 1 Coríntios 12, 27, vai se referir especificamente à igreja local, no caso a igreja dos Coríntios. Então, chamar a igreja como corpo de Cristo está colocando ênfase tanto na sua unidade, aspecto orgânico, como na sua relação, vamos chamar de relação vital, ok? A relação de vida que tem com Cristo, que é o cabeça. Então não pode haver a menor separação entre o corpo e a cabeça. Por mais rente e mais fino que você cortar, ainda esse corpo estará morto. O corpo não funciona sem a cabeça. E a cabeça é Cristo, né? Observa que eu não estou usando o cabeça. O cabeça seria o líder, né? Não é isso que eu estou falando. Jesus não é o líder da igreja. É dele que advém toda a liderança, mas também soberania, decisões e vida. Então, é uma ligação orgânica da igreja com Cristo. A igreja também é chamada de templo do Espírito, ou templo de Deus, para apontar a sua santidade. A questão é que Deus é santo, então a santidade de Deus é refletida no seu corpo, né? Então a igreja é dedicada ao serviço de Deus, e para ela ser dedicada a Deus, ela tem que ter um caráter santo. Em 1 Coríntios 3,16, a igreja coríntia ela é chamada de santuário de Deus, porque o Deus Espírito Santo habita na igreja. Também em Efésios 2, verso 21 e 22, é dito que os crentes crescem para serem santuário dedicado ao Senhor, ou seja, ser uma habitação
de Deus no Espírito, como Paulo diz textualmente. Então, essas colocações vêm para nós entendermos o que Deus está fazendo com a existência da igreja. E o apóstolo Pedro também, 1 Pedro 2, verso 5, ele diz que os crentes são como pedras vivas para edificar uma casa espiritual para Deus. Ou seja, os crentes são um templo sagrado a Deus. Então, é isso que estava na mente do Senhor Jesus quando começa a falar para a gente sobre igreja. E quando a igreja surge na história através da ideia, criação e feitura do próprio Deus. Gálatas 4, 26, Hebreus 11, 22, Apocalipse 21, 2. Todos esses textos dizem que a igreja é a Jerusalém de cima, ou a nova Jerusalém, de fato a Jerusalém celestial. E a gente sabe que no Antigo Testamento, a Jerusalém como cidade capital do povo de Deus era um lugar separado para Deus habitar. Deus habita no meio do seu povo, diz a palavra de Deus, assim Deus se referia. Por isso havia um tabernáculo lá e depois um templo. O Novo Testamento considera que a igreja é uma representação fiel dessa Jerusalém antiga, da Jerusalém do pacto com Deus. Assim, é correto a gente dizer que a igreja é o lugar de habitação espiritual. A igreja é o lugar onde Deus habita, né? Deus habita no meio deles. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Uma outra palavra que se diz a respeito da igreja, é bem Novo Testamento, né, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Apenas um lugar em que o nome é aplicado diretamente à igreja dessa forma, que é 1 Timóteo 3, verso 15. Porque diz que a igreja, de uma forma geral, é assim que apresenta, mas pode também aplicar cada parte da igreja, ou cada membro, ou cada crente, ou as igrejas locais. De qualquer forma, isso expressa que a igreja é defensora da verdade contra os inimigos do reino de Deus. Então, ela não é apenas a pregadora da verdade, mas ela é um baluarte que sustenta e que defende a verdade. No Antigo Testamento, duas palavras eram utilizadas para designar essa congregação de Israel, e essas ideias que estão no Antigo Testamento são trazidas para o Novo Testamento para que a gente entenda o querer de Deus com o congregado do seu povo. Então, o povo estava se reunindo em Israel como uma congregação. Uma palavra que é usada no hebraico, kahal, ela é derivada de uma raiz chamada kal, que significa chamar. É uma palavra muito usada no Antigo Testamento, né? A segunda palavra é edá, ou iad, que significa indicar e encontrar-se ou reunir-se, num lugar indicado, encontrar-se ou fazer uma reunião em um lugar que se combinou. Então, essas palavras hebraicas, eu não preciso decorar palavras hebraicas, mas é entender o sentido delas, o sentido de kahal, edá, iad, é o sentido de trazer a reunião numa combinação para que se possa realizar algum propósito. Então pode acontecer de as duas palavras serem usadas até como sinônimo, né? Mas a princípio, edá indicava uma reunião resultante de uma combinação. E quando isso estava aplicado a Israel, ela ia denotar, ia significar uma sociedade formada pelos filhos de Israel, por seus chefes representativos, reunidos, ou não, ou chamados a reunir, né? É assim que ela apresentava. Kahal, ou Kaal, indica a reunião de fato do povo. Kaal é a reunião do povo. Assim, ocasionalmente, a expressão vai juntar as duas coisas, tipo Keal
Keal Edá, por exemplo, né? É a Assembleia da Congregação, unindo as duas ideias. É bem comum, né, no pensamento sobre Israel, né? É a Assembleia da Congregação reunida perante Deus, ou reunida para Deus. Êxodo 12, 6, Números 14, 5, Jeremias 26 também, lá pelo verso 17, vamos encontrar essas ideias. E às vezes a reunião realizada é uma reunião só dos representantes do povo, como aconteceu, por exemplo, em Deuteronômio 4, 10, havia o 18, 16, né? E a gente pode comparar isso, tipo, com Deuteronômio mesmo 5, 22, 23, e até 1 Reis 8, o verso 1, 2, 3, 5, e por aí vai. Então, nós temos essas ideias reunidas no Antigo Testamento, né? Edá é a palavra mais comum em Êxodo, Levítico e Números. Também é usada muito em Josué, mas está integralmente ausente de Deuteronômio, né? Raramente se vê nos outros livros. Então, quando você vê Caal, aparece muitas vezes em Crônicas, muitas vezes em Esdras e Neemias. Mas existem outras palavras, por exemplo, a palavra que veio para nós como sinagoga, sinagogue, né? É a versão usual de Edá na versão grega, Septuaginta. Então, a Septuaginta pegou o Edá, que é essa palavra tão presente em Êxodo, Levítico, Número e Josué, e traduziu isso por sinagogue. É muito interessante. E a versão de Caal no Pentateuco também é sinagogue. Mas quando chega lá nos livros do Antigo Testamento, vão traduzir Caal por eclesia. E eclesia é a palavra principal para significar o que nós entendemos propriamente como igreja. A repetição constante no Novo Testamento de igreja será utilizando essa palavra, eclesia. Berkhoff, um teólogo, ele aponta que havia uma afirmação na época dele, dos teólogos, né, que o judaísmo mais recente já tinha feito uma distinção entre sinagogue é como se fosse uma reunião, uma reunião para tratar de assuntos, uma discussão. Esse é o sentido próprio de sinagogue. Sim é juntar, estar junto, né? Então, essa reunião para discussão é o sinagogue. Então, diz o Berkhoff que na época dele tinha essa discussão, né? Que indicando uma distinção entre sinagogue, apontando para a congregação de Israel, como uma realidade empírica, e eclesia como o nome da mesma congregação, mas considerado de forma ideal, o que deveriam chegar como reunião do povo de Deus. Essas ideias são muito interessantes, que mostram a relevância dessa palavra eclesia para o Novo Testamento e que vai ser o conteúdo propriamente do que a gente tem hoje com entendimento de igreja, né? Então essas coisas se combinam, né? Naturalmente, para os judeus que falavam grego, né, e que eram muitos, né, os judeus da dispersão, tanto a congregação de Israel como uma assembleia da congregação tinham essa mesma ideia em eclesia. Então, o Novo Testamento tem duas palavras derivadas da Septuaginta. Eclesia, que vai juntar ek com kalel, né? Kalel é o verbo chamar ou convocar. E sinagogue, de sim mais água, significando reunir-se, né? Reunião, reunir-se. Então, sinagogue é empregada exclusivamente no Novo Testamento para significar o quê? Que as reuniões religiosas dos judeus estavam acontecendo, ou para significar os edifícios onde elas aconteciam, ou a reunião, ou o local onde elas aconteciam, onde era o lugar para culto público. Mateus 4, 23, Atos 13, 43, Apocalipse 2, 9,
Apocalipse 3:9, trazendo todas essas ideias ali juntas, né? E esse termo grego eclesia geralmente designa, informa, significa a igreja neotestamentária, né? Pode ter um significado de reunião civil também, reunião comum dos cidadãos, que é um termo usado na época do Novo Testamento, mas não é muito usado no Novo Testamento. Na verdade, eu acho que só em Atos 19, 32 e 39 e 41, né? Acho que só em Atos 19, versículo 32, 39 e 41, que a gente vê essa reunião com uma denotação de reunião civil, né? O sentido que eles usaram. Mas o Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento colocam a eclesia, igreja, como uma palavra técnica, com uma significação própria. Bem, no Novo Testamento, Jesus foi o primeiro a fazer uso da palavra eclesia, igreja. E ele a aplicou ao grupo que estava reunido em torno dele, o grupo dos seus discípulos. Isso ele faz pela primeira vez em Mateus 16, 18. Né? Eles reconhecem Jesus publicamente como seu Senhor, Filho de Deus vivo, Senhor deles. E aceitaram os princípios do reino de Deus. Então, a igreja, a eclesia, a igreja do Messias, o verdadeiro Israel, seria a significação do que eles estavam entendendo. Esse negócio do verdadeiro Israel ligado à igreja vai ser muito usado em teologia calvinista. Né? Existe muitas ênfases a isso, mas não deve botar ênfase demais. Né? Uma figura, tem outras, né? no Novo Testamento. Mas essa figura, ela nos presta para entender que existia uma realidade de convocação para ser povo de Deus e se reunir em torno dos assuntos, temas e propósitos de Deus. Né? Porque se a gente exagerar muito nessa questão do novo Israel, nós vamos confundir depois na escatologia, quando estivermos falando do plano de Deus com Israel lá no final, né? Chamada dos 144 mil e o que Deus vai fazer em Israel. Ok? Bem, com muita frequência a palavra igreja vai então apontar um círculo de crentes de alguma localidade como uma igreja local, independente se esses crentes estão reunidos para o culto ou não. Mas se são igreja local, se é um povo, um grupamento de crentes, será chamado como igreja. Algumas passagens apresentam até a ideia de que eles já se achavam reunidos, por exemplo, como Atos 5:11, por exemplo, também Atos 11, verso 26, 1 Coríntios vai usar isso algumas vezes, por exemplo, em 1 Coríntios 11, 18, 14, 19, 28, 35, né? Desculpa, 14, 19, 28 e 35. Às vezes falha um pouco a memória. Mas enquanto isso não acontecia em outros lugares, alguns lugares já estavam chamando de igreja, ok? E a gente pode falar de Gálatas, de Romanos, de Coríntios, de 1 Tessalonicenses 2,14. Em alguns casos, a palavra igreja já estava apontando uma igreja doméstica, não apenas a reunião das pessoas de uma cidade ou num lugar apropriado, mas a reunião da igreja numa casa, entendeu? Uma eclesia doméstica, na casa de uma pessoa. A gente tem alguns exemplos disso, né? Nos tempos apostólicos, algumas pessoas importantes separavam nas suas casas um lugar amplo e que fosse cômodo para poder colocar a igreja, né? Acham-se nesse exemplo, né? Romanos 16, 23, 1 Coríntios 16, 19 e Colossenses 4, 15 e Filemão 2. Bem, daqui a pouco nós vamos seguir mais, né? Mas fique com essa impressão por enquanto e nós vamos continuar em nome de Jesus.